Olá! Hoje vou falar brevemente acerca da entrevista do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o Pedro Bial. Vou me referir também brevemente ao Celso de Mello, com aquela manifestação esquisita referente ao nazismo, Hitler e tal, em comparação com o Brasil e com o nosso presidente. E para encerrar, como venho fazendo ultimamente, uma lembrança de alguma frase ou algum fato famoso. Vamos lá! Ontem à noite, o entrevistador e jornalista Pedro Bial entrevistou no seu programa o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Durante todos os 40 minutos que este programa durou, o Pedro Bial tentou colocar diversas emboscadas para ver se pegava o Augusto Aras em alguma contradição, cutucando ele para que falasse mal do presidente da República, mas Augusto Aras não mordeu a isca. E Pedro Bial ficou, como se diz na minha língua, com 2 palmos de narizes. Assim, por exemplo, perguntou se o Augusto Aras não tinha se sentido pressionado para advogar a favor do presidente da República, se não tinha sentido como se tivesse sido comprado pelo presidente da República por ele ter oferecido uma possível vaga no Supremo Tribunal Federal. Criticou o presidente por ter se aparecido montando a cavalo, sem proteção facial, em público, aparentemente apoiando manifestações, segundo dizem eles, anticonstitucionais e fascistas e contra o Supremo Tribunal Federal, etc. O Procurador da República, Augusto Aras, ele não mordeu a isca em momento nenhum, ficou calmo, sempre disse que o presidente da República é uma figura, que ele não está obrigado a usar máscara e que se ele for àquela manifestação, isso não significa que ele apoie aqueles grupos que supostamente estão exigindo um golpe militar, a eliminação, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e essas coisas. Resumindo, você pode ver a entrevista. A conclusão geral que eu tirei a partir da entrevista é que o Pedro Bial, como bom representante da classe, tentou criar armadilhas para pegar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em alguma contradição, mas não conseguiu. Entretanto, o Pedro Bial não fez a pergunta que tinha que ter feito, porque o ministro Celso de Mello, quando mandou fazer aquela busca e apreensão, todo relacionado com aquele inquérito aberto no ano passado pelo Dias Toffoli acerca daquela questão das fake news, o Celso de Mello ele fez tudo o que poderia não ter sido feito por um representante do Supremo Tribunal Federal. Ele agiu como juiz, agiu como Ministério Público, agiu como polícia, enfim, ele fez tudo. Depois ele seria também, em princípio, acusado. E por essas pessoas que fazem a tão chamada os disparos de e-mails ou de mensagens na internet, as tal das fake news. E ele também agiria como juiz, esse seria nesse processo contra aquelas pessoas que aparentemente divulgam fake news, ele seria juiz e parte. Então o Pedro Bial não perguntou como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reagiu ao fato de que o Supremo Tribunal Federal tinha se apropriado de funções da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele já tinha feito, ele fez faz 2 ou 3 dias, uma manifestação em tal sentido. Uma crítica indireta, eu acho que nem tão indireta, ao Supremo Tribunal Federal, de que essas coisas, mandar prender, mandar fazer levantamento, mandar fazer busca e apreensão, mandar e ordenar a Polícia Federal fazer alguma coisa, é coisa do Ministério Público, não do Supremo Tribunal Federal. Essa pergunta o Pedro Bial não fez, mas eu não esperava que a fizesse. Claro, é como pedir, como se diz em espanhol, peras al olmo. Não pode dar. Você não pode pedir peras ao olmeiro. Ao olmeiro você pode pedir o que ele dá. Não é uma palavra. Pedir peras ao olmeiro é perder o tempo. Do mesmo jeito que pedir para o Pedro Bial fazer esse tipo de pergunta para o Procurador-Geral da República é perder o tempo. A outra questão, o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele sabe que vai se aposentar agora compulsoriamente em novembro. Ele está para acabar a sua função como membro decano mais antigo do Supremo Tribunal Federal e ele vai ficar com saudade de tudo isso que ele faz. Li hoje de manhã, mais cedo, um comentário, ouvi
melhor dizendo, do pessoal dos Pingos nos Is, que o Celso de Mello, na sua juventude, era conhecido como o Pavão de Tatuí. Faz 2 dias ele fez uma manifestação pela internet, segundo ele disse, ele teve que se manifestar, foi a um grupo particular do WhatsApp, aparentemente, de mensagens, que ele falou um monte de barbaridades aí, comparando o Brasil com a Alemanha fascista, que estávamos criando o ovo da serpente, que não faltava nada para um golpe militar, e comparando meio que indiretamente o nosso presidente com o Adolf Hitler. Uma grande mancada, uma grande mancada. Aí ele disse que era um grupo de mensagens particular e que, portanto, isso não deveria ter sido de domínio geral. Aí eu raciocino o seguinte: o ministro da Educação, o Weintraub, ele estava numa reunião privada particular do governo, que não era para ter sido divulgada, entretanto foi divulgado todo, que o próprio Celso de Mello divulgou a reunião e espalhou toda essa porcaria no ventilador, e tudo bem, porque foi o Celso de Mello que fez. Agora ele disse que não. As mensagens dele eram privadas e que não poderiam ter sido veiculadas, transmitidas, e que, portanto, não tem valor nenhum. Coincidem comigo em que tem aí 2 pesos, 2 medidas, é evidente. Quer dizer, quando outros fazem, pode ser criticado, golpe, agressão à honra do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Celso de Mello, a qualquer um deles, ou a todos eles. Agora, quando fazem eles, quando o Celso de Mello faz, aí não é nada, é privacidade e toda essa coisa, compreendem? Então é muita canalice. Mais uma vez, você vai pedir peras ao olmeiro? Não, claro que não. Esse Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira ou outra, mas alguns ministros mais do que outros, eles se manifestam de maneira partidária. Seria inconcebível um ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos, ficar trocando mensagens de qualquer tipo entre os ministros, enfim, seria inconcebível. Mas aqui estamos no Brasil, né? Então, eu creio que ele deveria não apenas dizer que era uma mensagem particular e que não teria maior importância, porque não é assim. E do mesmo jeito que o Weintraub falou dentro da reunião ministerial foi divulgado e eles se sentiram ofendidos e ataque à honra e todas aquelas coisas, do mesmo jeito o Bolsonaro poderia dizer que ele se sentiu ofendido por ter sido comparado com Adolf Hitler, por ter sido comparado tudo o que ele faz com uma tentativa golpista e todas essas bobagens. Pedir peras ao olmeiro é perder o tempo. E para encerrar, como sempre, sem comprovação prévia através da internet, apenas baseado nas minhas lembranças de muitos anos, uma conversa que supostamente existiu nos tempos da Revolução Francesa, 1789, entre Robespierre, um dos representantes da Revolução Francesa, e Fouché, muitas vezes chamado de o gênio do mal, o gênio da intriga. Não era raro que em aqueles tempos rodassem cabeças praticamente todos os dias. A Revolução Francesa foi muito cruenta nesse sentido, incluindo que rodaram as cabeças de 2 reis, o rei e a rainha. Outras revoluções burguesas foram menos sangrentas, entretanto também não se saíram sem uma cabeça. Por exemplo, a Revolução burguesa da Inglaterra, ela também teve um rei que foi decapitado. Apenas um rei. Então, voltando ao Fouché e ao Robespierre. Estavam as discussões gerondinos, jacobinos, à direita, à esquerda, que dependia de onde se sentavam naqueles lugares para fazer as suas discussões da República Francesa recém-nascida. E tinha uma grande intriga entre Robespierre de um lado e o Fouché do outro, tentando ver quem falava mais alto, quem se sobreporia ao outro na luta política. E chegaram num ponto em que se sabia que a cabeça de um dos dois iria rodar. O triunfante, o triunfador, quem ganhasse essa peleja, essa disputa, pois continuaria vivo, logicamente, e continuaria de alguma maneira dirigindo ideias, enfim, continuaria à frente da Revolução Francesa. O outro ia ser morto. Então, na véspera da decapitação, já saberemos de quem, ou lembraremos de quem, pois ficou claro que no dia seguinte aconteceria isso. Um dos dois iria para o patíbulo, iria para a guilhotina. E saindo daquela sessão da Assembleia, o Fouché aparentemente foi descansar, e o Fouché, naquela época, não tinha imprensa, pelo menos não no sentido que existe agora, jornalista entrevistando, filmando e tal, mas Fouché aparentemente comentou com alguém que foi a frase que passou a história. Fouché disse assim: amanhã rodará uma cabeça aqui em Paris. Tentarei que não seja a minha. E dizem que o
Fouché, naquela noite, não dormiu. Ficou a noite inteira indo de casa em casa de todos os representantes da Assembleia e falando com todos eles de alguma maneira ou outra, ou tentando convencê-los e convencendo-os, de repente, em alguma medida, de que ele, que tinha razão, não dormiu essa noite. Entretanto, no dia seguinte, quando se reuniu novamente aquela Assembleia que todo decidia, pois quem foi declarado traidor foi o Robespierre, que foi dormir tranquilamente, e Fouché continuou vivo. Quer dizer, Fouché continuou fazendo política, num sentido ou um outro. Tem aquele ditado, né? Camarão que dorme a onda leva. Aí, congressistas franceses que dormem, no dia seguinte perde a cabeça. Então é isso aí, queridos inscritos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. E aqueles que ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam, sem esquecer de ativar aquele sininho para receber as notificações de novos vídeos. E, por favor, aqui também, caso tenha gostado, deixe o seu like. Caso contrário, deixe o seu dislike. Aqui quem fala é o José Rodrigues, do Rio de Janeiro. Até a próxima!